Bom dia! Estamos aqui hoje com muita felicidade e muita alegria para o nosso segundo episódio do podcast Espírito de Professor. E, particularmente, pessoal, para mim é muito especial, porque estamos na escola Rui Barbosa, a escola onde eu iniciei a minha carreira como profissional da educação. Vamos falar sobre muitos assuntos, né, Carlos? Muita coisa, sim, mas principalmente o nosso objetivo aqui no canal é enaltecer a nossa profissão, trazer as coisas boas, né? Então chega de se lamentar, de gastar energia com os problemas, né? Vamos focar no que é bom, porque eu sei que no dia a dia a gente reclama, mas a gente gosta da escola. Essa amizade que a gente tem aqui, tanto vocês, entre alunos, professores com professores e professores com alunos, é uma amizade e um tempo que nós não temos muitas vezes nem na nossa própria família, né? Então, já que a gente tem que conviver aqui, vamos tentar conviver da melhor maneira possível. E o objetivo do podcast, além de enaltecer, é criar um espaço de diálogo, de comunicação, para que vocês também possam ser ouvidos. Não só professores, mas também alunos. Por isso que, muito boa a ideia do professor Matheus de fazer o podcast, o segundo podcast, aqui na escola, e com uma aluna, né? Antes da gente apresentar a nossa entrevistada, dizer para quem está nos assistindo que temos a turma 101 e a turma do nono ano B. Aqui temos um público e falar que, na verdade, não é só um podcast, vai ser uma aula aqui ao vivo e vamos aprender uns com os outros e ela, Natasha, vai nos ensinar também. Então, minha querida Natasha, quem é a Natasha? Olá, muito bom dia. Eu não sei dizer ainda quem eu sou. Eu tô me descobrindo ainda quem eu sou, mas eu sou eu. Na medida do possível, eu sou eu. Às vezes nem tanto, às vezes eu me perco na minha cabeça, eu perco o sentido de quem eu sou, mas eu tô no caminho de descobrir. E vai conseguir com certeza, né, Natasha? Eu percebo que no início do ano, tu começou um pouco mais tímida, né? E aí, no decorrer das aulas, assim, tu foi se soltando um pouco mais, e aí eu pude ver o teu crescimento e a tua evolução. E é como tu falou, tu tá se descobrindo ainda, né? E isso é importante, a gente tentar nos enxergar e ver quem nós somos, né? E isso fala muito sobre espiritualidade, quem nós somos de verdade, né? Se a gente é uma pessoa boa, se a gente faz o bem, se a gente às vezes não estamos num dia muito bom, mas tá tudo certo, né? É só alegria. Então, assim, ó, eu queria perguntar para ti, como que foi essa mudança para ti, e o que te fez mudar? O que te ajudou? Eu acho que no começo do ano eu tinha muito medo, principalmente porque na antiga escola eu não tinha muitos amigos e o pessoal era meio. Não gostava muito de mim, por algum motivo. E eu vim pra cá com muito medo, porque eu achava que eu ia sofrer bullying. Mas eu vim pra cá, mas com esperança, porque eu sabia que se eu tentasse eu ia conseguir ter pessoas junto comigo. E depois que passou um tempo aqui na escola, que eu comecei a conhecer as pessoas, comecei a conviver com elas, entender o espaço, eu comecei a entender que não é assim. Nem todo mundo é ruim, as outras pessoas. E eu comecei a me sentir em casa aqui. É muito diferente da minha outra escola, e aqui eu consigo me sentir bem. Coisa boa. É que eu consigo ser eu mesma na medida do possível. Então, no nosso podcast de estreia, nós tratamos assim de questões da rotina dos professores, né? Como é que é uma vida de professor, né? E aí o que eu queria te perguntar, assim, e queria que tu falasse, obviamente, por ti, e na medida do possível falar de modo geral, ou seja, pelos teus colegas também,
como é que é a vida de estudante, né? Porque a gente traz muito essa questão da vida do professor, dos problemas, de salário, de desafios, mas a gente pouco pergunta como é que é a vida de vocês, né? E tem muitas situações que a gente passa de alunos revoltados, indisciplinados, né? E aí quando a gente tem aquele diálogo com os pais no sábado, a gente descobre, né? Por que que ele é daquele jeito, né? Então, queria que tu dissesse, assim, de maneira mais geral e de maneira mais particular, né? Como é que é a vida de estudante? Vou dar um exemplo, assim, para te ajudar a entrar na questão. No meu tempo, nós tínhamos, quando eu era aluno de ensino médio, nós tínhamos 5 disciplinas, mais ou menos. Agora vocês têm 20, né? Em torno de 20 disciplinas. Como é que é administrar, né, os problemas em casa ou desafios e toda essa carga de disciplinas para fazerem, né? Tu imagina estar numa aula de português, aí no próximo período é uma aula de arte, que em tese não é nada a ver, e sempre aquela loucura. Como é que é a vida de estudante? Eu digo que, por mim, eu sempre fui uma pessoa que sempre me importei com os estudos. Porque sem os estudos a gente não consegue ir a lugar nenhum. Não adianta. Por mais que seja cansativo, acordar às 5, 6 horas da manhã, todo santo dia, a gente tem que ir para a escola, passar 4, 5 horas, ou até mais, até chegar em casa às 5 da tarde, é muito cansativo. E principalmente porque tem algumas pessoas, elas não colaboram com as outras pessoas, com os outros alunos. Elas xingam, elas brigam, elas bagunçam, e tu não sabe a vida do outro, tu não sabe o quanto que essa pessoa tá tentando parecer bem, tentando estar normal. Aí bagunça a nossa cabeça, é muito complicado. Aí tem mais os estudos, as provas, que nem todo mundo é bom em tudo. Tem pessoa que é só boa em português, tem pessoa que é só boa em artes, tem pessoas que é só boa em biologia. E na escola não é assim. Na escola tu tem que ser boa em tudo, ou senão tu não passa de ano. Tu não passa de ano, aí tu fica rodando de ano, se cobrando, falando que você não é o suficiente, que tu não consegue. Mas a verdade não é isso. É que tu tem o teu propósito nessa vida. Tem aquilo que é necessário para você ser você mesmo na sua vida. A escola algumas escolas, pelo menos, elas não enxergam isso nos alunos. Elas querem que todos sejam iguais, sejam um robô, que todos sejam bons em todas as disciplinas. Todo mundo haja feliz com todo mundo, seja legal. E não é assim. É bem complicado, porque a convivência também acaba prejudicando a parte da família, de casa, porque tu não sabe o que a pessoa passa em casa. Às vezes ela pode estar sofrendo alguma coisa e ela transmite isso na escola. Ela é agressiva com os outros alunos. E, na verdade, às vezes não é nem por culpa dela, é por conta da educação, dos pais, dos responsáveis que cuidam dela, que não sabem. Mas com relação aos professores, eles têm problemas, obviamente, eles têm uma vida, Muitos problemas. muitos problemas, eles têm uma vida, e não é só porque o professor é chato que ele não gosta. Às vezes ele tá passando por um problema por em casa, e a gente não tem o conhecimento disso. Deixa eu te perguntar uma coisa então. Hum. O que tu acha que o professor tem que ter para agradar na aula? Bom, é a mesma coisa com os alunos também. É sempre tentar não botar o teu problema nas costas do outro. É sempre parecer uma pessoa, tipo, ok, eu tenho problemas, tudo bem. Mas aquela pessoa tem culpa. Tem culpa de eu estar mal? Não. Então eu tenho que sempre tratar as pessoas bem, por mais que eu não esteja bem. Isso é uma coisa que é complicado, porque imagina teu coração tá todo quebrado, mas tu não pode descontar isso na outra pessoa. Porque ela não tem culpa. E muitos professores chegam e ficam com uma cara fechada, xingam a gente por motivo nenhum, a gente nunca fez nada. Mas é essa parte de tentar tratar todo mundo bem, por mais que você não esteja bem. Tentar tratar tudo com leveza, tudo com muito dinamismo, essa coisa, assim, não ser tudo maçante, tudo pesado. Uma aula é sempre a mesma coisa, sempre eu copiar no quadro, ditar e mandar fazer tarefa, sempre uma coisa
mais dinâmica, mais divertida, tentar envolver mais os alunos. Muito bem. E a Natasha, ela, a partir dessa fala dela, Carlos, eu percebo que ela nos ensinou a espiritualidade. O que é espiritualidade? Tá nessa fala aqui dela, né? Então, olha, eu, eu tenho muito orgulho dessa menina aqui, porque ela é inteligentíssima, ela tem uma espiritualidade incrível, é um caráter assim, ela é muito especial mesmo, né? Depois eu vou cobrar aqueles 50 pila que tu falou pra eu falar essas coisas, Tá bom. tá? Eu queria agradecer a presença da Natasha aqui. E, Carlos, tem alguma coisa para falar para ela? Fica à vontade, que vamos receber mais um próximo convidado aqui. Esse convidado vai dar o que falar. Eu quero dizer que quero agradecer a tua presença aqui, né? Obrigada. Uma energia muito boa. Não te conheço ainda, mas pude perceber tua sabedoria, né? Tua energia boa, tua superação, né? Que tu enfrenta, através desse autoconhecimento, né? E espero vir mais vezes aqui para a gente conversar mais, né? Gratidão, meu anjo. Estamos aqui agora com o convidado da vez. Nosso Capitão Latinha. Brincadeira, é o Rafael, o nosso aluno do primeiro ano também. É um aluno muito criativo, né? Eu brinco com ele, eu chamo ele o bonitão, porque ele é o cara, né? Ele é o cara. Ele tem umas ideias muito criativas, né? E Rafael, eu já vou assim fazer uma pergunta já para ele assim, né? Pelo figurino, né? Já é impactante isso. Cara, como foi para ti fazer esse trabalho aqui, né? E explica para nós por que vocês fizeram esse trabalho. Bom, nós fizemos esse trabalho porque nós precisávamos fazer um super-herói que fosse legal e que chamasse a atenção de criança também, para que criança gosta de super-herói. E daí eu tinha escolhido o Cobre, ia ser de cobre, mas aí eu pensei, não vai dar certo. Aí foi o Capitão Latinha. Para fazer esse traje foi bem difícil. Passei dias difíceis, eu, Eduardo, projetando, o Gabriel, nós com cola quente, tentando, colando aqui e ali. Eu terminei ontem, às 2 da manhã, o resto, e foi muito legal fazer. Muito comprometimento, né? 2 da manhã, cara, tu tem que dormir cedo? Tá, mas olha só, só para explicar para o público, o Capitão Latinha, na verdade, é um super-herói, tá? Sustentável, que é um projeto que eles estão fazendo para a Feira de Ciências aqui da escola. Então a gente quis colocar algo artístico. Então eles montaram esses figurinos e vão explicar também sobre os superpoderes desses super-heróis que eles criaram. Então, a próxima pergunta é: quais são os seus superpoderes? Eu tenho vários. O primeiro é o meu escudo. Eu posso guardar qualquer coisa dentro dele. Eu posso pegar, por exemplo, uma lata, ela entra no submundo, se eu quiser colocar. Pode mostrar pegar. aqui pro público aqui. Ó. Submundo. E outro, a minha espada. A espada mais afiada do mundo. Banhada de titânio. E esse capacete aí? Esse capacete também, senhor. Ele é muito resistente. E qual que é a função dele? Me proteger do Spider, o vilão. Muito bom, muito bom. Então, Rafael, tenho uma pergunta para te fazer, né? A nossa convidada anterior estava falando aqui, né, pra gente, estava ouvindo, né, sobre a importância de ter aulas diferentes, de não ficar só naquela situação de copiar no quadro, o aluno ter que copiar novamente, copiar o que o professor dita, etc. E tu fez uma coisa diferente, né? Tu fugiu dessa rotina, né?
E é isso que a gente quer, né? Fugir da rotina e não ter vergonha de experimentar, né? E, e queria que tu explicasse assim como é que como é que é pra ti, né? Sair desse copia e cola do quadro para fazer coisas mais lúdicas, divertidas. Tu acha que as aulas deveriam ser mais assim, divertidas, práticas? Como é que tu vê essa oportunidade de se divertir, de ter aula se divertindo e não sofrendo, como a gente costuma achar, né? Que a gente tem que aprender sofrendo, mas dá para se divertir também, né? Como é que é para ti aprender se divertindo? Eu sempre fui um aluno muito quieto na sala de aula e as aulas nunca foram tão legais só copiando. E com uma aula mais diferente eu posso liberar minha criatividade, que é muito boa, eu consigo fazer muitas coisas e é muito legal, sabe? Poder fazer uma aula diferente. Porque copiar não é também só copiar a escola. A escola é uma junção de tudo. É uma junção de amor, felicidade, esperança, a união entre todos. E o Capitão Latinha uniu quase toda a turma. Não faz eu chorar, Rafael. Cara, que emocionante isso. Foi muito bom, né? Qual que é o sentido da vida pra ti, Rafael? Para mim é amar minha família, quem tá sempre próximo de mim, quem tá sempre me motivando para mais um dia, para eu estudar mais um dia, para não desistir dos meus sonhos. E nunca desista dos seus sonhos. Vá lá, comece hoje. Não deixe para amanhã. Muito bom, Rafael. Bah. Cara, o Rafael, ele tá me surpreendendo. Eu acho que ele vai ter que fazer parte do nosso podcast. O que que tu acha, Carlos? Então, acho que pode ser o terceiro âncora, né? Dar a nossa força da latinha. Não, eu queria dizer o seguinte, quando essas perguntas, elas são muito profundas, né, o sentido da vida. Isso é uma pergunta que existe há milênios, né, que os homens fazem, né? E se a gente chega numa sala de aula, passa um texto no quadro e faz esse tipo de pergunta, ela não tem sentido nenhum. A gente nem sabe o que responder. Mas quando a gente faz uma interação dessa, se divertindo, né, de maneira mais lúdica, com o aluno aqui no centro e faz essa pergunta, a resposta vem com força e com naturalidade, né? Então, a teoria, ela tá ligada à prática e à diversão. E é como ele falou aqui, é tudo unido, né? A teoria, ela tá unida com a prática e com a diversão. Ela, por si só, ela não vai muito longe. Talvez um dia, há muito tempo atrás, funcionava assim. Mas hoje o mundo é diferente. E a gente tem que se adaptar, né? Mas para isso a gente tem que ter humildade. E quando eu falo a gente, somos nós, os mais velhos, né? Às vezes a gente tem resistência, não quer dar o braço a torcer, mas a gente tem que ter humildade. E isso passa pela espiritualidade, que é o autoconhecimento, né? Parar e pensar, pô, mas como é que eu tô agindo? Será que eu tô sendo muito arrogante? Será que eu tenho que ser mais humilde? Mas para isso eu tenho que parar e me conhecer. Se eu não fizer esse exercício, eu vou tocando adiante, passando por cima dos outros, né? E nem me dou conta de que estou agindo de maneira errada, né? Então é isso aí, Capitão Latinha. A união faz a A força. união faz a força. E eu queria fazer um agradecimento especial, né, a esse público que está aqui, porque eles estão assim, ó, um exemplo de comportamento, um exemplo de, né, de autocontrole, porque são bem agitados, né? Eu conheço eles e assim, ó, parabéns para vocês. Isso é formação de público, o que vocês estão fazendo. Isso é um exemplo de formação de público, que começa com respeito, né? Então, muito obrigado ao nosso aluno Rafael, Capitão Latinha, e se prepara para dar muita risada, porque eu vou chamar um cara aqui que ele é o só alegria. Ele é o só alegria, tá? Então, muito obrigado, Capitão Latinha. Tu é o cara, hein? Só alegria. Só alegria.
Só alegrias. E agora, gente, esse cara aqui, Matias. Esse cara é uma alegria em pessoa e muito arteiro, mais ou menos, mas assim, ó, uma figuraça, uma figuraça, né? Eu particularmente gosto muito dele, porque é um cara muito criativo, é um cara espontâneo, faz piada, mas tem que cuidar o nível das tuas piadas, né? Então, Matias, nosso grande Sansão, o que tu mais gosta de fazer aqui na escola? Bom, dar um bom dia pra todo mundo, pra essa gente linda. Quer dizer, tá, alguns nem tanto. Vai tá. Um bom dia pro senhor, pra tu também. E o que eu mais gosto, de longe, nem tem como falar, são as aulas do senhor e as aulas da senhora Elisandra, que não tá aqui agora, mas vou deixar as dedicatórias pra ela. Tá. O que eu mais gostava, tipo, na minha escola antiga, eu já era mais, assim, tipo, falava, era bem extrovertido. Só que aqui, né, eu era mais ou menos, não era tanto. Mas aqui, eu tô bem mais, graças ao senhor, que conseguiu me tirar um artista interior que eu nem sabia que existia. Tipo, a parte da música, de eu ser musicista, músico, ter uma banda, tudo bem. Mas, tipo, a parte de artes, teatro, a comédia, falar assim, foi completamente o senhor que me transformou. Me deixou assim como que eu sou hoje. E eu agradeço muito. E quando eu tiver um teatro, tiver um lugar assim que eu goste, eu vou com certeza lembrar de ti e te chamar pra estar lá me vendo. E a parte que eu mais gosto da história, que eu já mudei de assuntos, é completamente aleatório. A parte que eu mais gosto dessa escola aqui, com certeza é meus amigos, poder conversar bastante. E o teatro, não tem muito o que eu falar, é as tuas aulas, a história, coisa assim, tipo, eu sou bem nerd, só não sou em matemática. Aí complica um pouco. Mas é isso. O que eu mais gosto é ser o artista. Cara, só pra comentar, o Matias, ele, nas aulas de teatro, ele é um cara que improvisa, assim, muito, muito. E às vezes eu tenho que falar pra ele assim, ó, segura, porque ele vai sair voando daqui um pouco. Não, e ele é muito bom, ele é expressivo, ele é um excelente ator, né? E ele sempre fala, né? Viva a Deus Dionísio. A gente se mata rindo, né, aqui. Por isso que as nossas aulas são leves, são tranquilas, porque eu tento passar para vocês algo que vai além do conteúdo. Então, por isso que eu procuro sempre fazer assim dinâmicas, teatro, para vocês se soltarem até para o mercado de trabalho depois, né? Então, por isso que bom ouvir isso de ti, porque tu é um cara que eu percebo a tua evolução ali desde o começo do ano também, né? E parabéns pelas improvisações, por essa expressão. Quando vê que tá passando, pisa no freio. Essa é a dica que eu tenho para te dar, né? É muito bom, assim, te ver aqui. E é uma coisa que eu tenho, assim, comigo, sempre que eu vejo um aluno roqueiro, me dá uma sensação muito boa. E eu tô sendo sincero. Quando tu tem 16 anos, né? Quando eu tinha 16 anos, era moda, assim, o rock na época. Todo mundo tinha uma banda de rock. Era comum, né? E eu tinha uma banda de rock também, né? E só que aí o rock, ele desapareceu, né? Mas ele não morreu. E aí daí eu costumo dizer, não, o rock não morreu, porque se tu olhar o sertanejo universitário, ele tá com um tupetão, ele tá cheio de tatuagem, né? Tem guitarra, tem a calça colada. A calça colada do dividindo os gomos. E o rock não é uma coisa superficial, como algumas pessoas acham, né? Eu tenho formação em filosofia, né? E eu comecei a estudar filosofia pelo rock. Porque era só o rock que trabalhava essas questões filosóficas. Ninguém mais trabalhava.
E foi aí que eu adentrei, porque eu venho de uma família humilde, né? Assim como todos vocês, né? Então, minha família não era erudita, né? Não tinha acesso a livros, né? E eu fui começar a estudar essas questões quando eu comecei a traduzir as letras do Pink Floyd, né? Nirvana e assim por diante, que tem muita filosofia ali, né? E aí eu queria te perguntar, assim, pra ti, né? Como é que é, assim, se o rock, ele te ajuda a ter, não sei se a ter mais conhecimento, mas pesquisar coisas mais profundas, mais filosóficas, porque tu já disse aqui que não é muito adepto da matemática, né? Então talvez esse tipo de música ele te traz um conhecimento que o funk não traz. É claro que o funk tem conhecimento, muito conhecimento, mas é um conhecimento mais social, digamos assim. Esse conhecimento mais metafísico, de coisas mais abstratas, ele tá mais no rock. Eu queria te perguntar se, de que maneira ouvir esse tipo de música te traz mais conhecimento, agrega para tua vida como estudante. Como disse, a história, né? Eu sempre gostei de história, filosofia também. Eu até esqueci de comentar. Mas quando eu comecei a gostar, foi a minha mãe que me apresentou muito, e meu tio também, que eu não morava aqui, morava em Tramandaí. E eu escutava muito Black Sabbath, Pink Floyd mesmo, que o senhor disse, eu adoro muito. E eu não sabia inglês, não sabia, mal falava direito. Mas eu comecei a pesquisar as traduções, principalmente de Nirvana, que é a banda grunge, que fala sobre a sociedade em si, os temas do vazio emocional do Kurt Cobain que ele tinha, o que ele se sentia. E a filosofia e o rock estão completamente ligados. E muita, tipo, Iron Maiden é uma aula de história, se for pegar as traduções. Qualquer coisa, tipo, o rock, ele abre a tua mente, ele abre caminhos para te pensar mais, para te ouvir mais. Ler um livro e ouvir um rock são, tipo, umas coisas muito parecidas. Tu lê um livro, tu expande teu pensamento, tu consegue pensar melhor, e escutar uma música boa te induz a isso também. Tu pesquisar aquilo depois, tu saber mais sobre aquilo, sobre o que aquela música tá tipo, fazendo pensar. Algumas músicas que eu escrevi, que eu tenho ainda, que eu não cheguei a lançar, falam muito disso, sobre confusão mental, vazio emocional, essas coisas assim. Não é depressivo, não é um lithium, mas é bem filosófico. É muito filosófico. Fala da mente humana, dentro da mente humana, como que os pensamentos, os sentimentos se comportam. E é isso, tipo, eu sempre gostei disso, reggae, rock, música antiga, assim, que o senhor disse, não, tipo, o funk e o hip hop, o sertanejo, eles são de origens estrangeiras, não são daqui. Por exemplo, o funk, se eu não me engano, ele é dos Estados Unidos, ele é uma variante do hip hop. Só que ele é bem brasileirado, só que ele fala muitas coisas obscenas, muito palavrão, muita coisa assim. Não que eu não fale, mas coisas que não são... Fala bastante, né? Não, eu falo muito. Tanto que agora eu tô me controlando. A cada 10 palavras... Sim, eu tô admirado contigo, cara. O senhor nunca me viu assim. Nunca? Nunca. Tá incrível, cara. Só tá toda essa sala quieta porque eu tô... Tu tá falando. Tomei um chazinho de camomila antes de vir. Mas como eu disse, o funk, tipo, ele fala de umas coisas que é sobre a sociedade, sobre tipo, a parte baixa, assim, mais podre, sobre as drogas, muito sobre tráfico, essas coisas, e eu já não gosto muito. O sertanejo fala mais a parte rural, assim, essas coisas, que eu também não gosto. Acho até a batida ruim, os instrumentos, o acústico, e principalmente a letra. Mas se for pegar, tipo, uma letra de rock também, Guns N' Roses, Motley Crue, também não dá pra levar muito a sério, porque é a mesma coisa, só muda a batida. Mas esses rock industrial, grunge, eu adoro. Simplesmente incrível, mudou a minha vida e minha forma de pensar. Uma aula de rock aqui que eu nem sabia nada, não tava entendendo nada. E eles me ensinaram muita coisa aqui, cara. Olha só quanto aprendizado, né? Eu não sabia desse teu conhecimento. Fiquei surpreso, admirado agora. E também, assim, foi muito boa essa tua pergunta, Carlos, porque vai fazer agora eu explorar esse conhecimento dele nas nossas próximas aulas aqui. Então eu vou usar isso, com certeza. Vamos montar uma banda aqui, vamos fazer um rock. Bora. E trazer história, né, pro pessoal. Vamos com a Sora Elisandra, né? Aí, perfeito.
o senhor Cristiano também, então vamos fazer acontecer. Uma pergunta assim de autoconhecimento, né? Porque assim, eu tento o tempo todo perceber assim, o que eu tenho que melhorar. Então, eu pergunto para ti, o que tu acha que tu tem que melhorar em ti? Essa pergunta, ela é bem... Tipo, eu tenho muitas coisas para melhorar. Muitas mesmo. Tipo, falar, essa ansiedade que eu tenho para falar, os próprios palavrões, as coisas assim que eu penso, eu tenho que deixar um pouco para mim, às vezes. Só que é isso que me faz ser eu. Português tudo errado. A senhora Bruna vai ver esse vídeo e vai me odiar. Mas é isso que faz ser o Matias. E eu sou um Matias diferente para cada pessoa. Uma pessoa me vê de tal jeito, outra me vê de outro. E é isso, tipo, não é o que eu tenho que mudar para mim, é o que eu tenho que mudar para você. Tipo, eu posso mudar para certa pessoa, para não fazer o que ela não gosta, para não desagradar ela, mas eu tenho que continuar sendo a mesma pessoa, não mudar do jeito que eu vim, de onde eu vim, como que eu sou. É isso que as músicas que eu escuto, tudo que eu faço me dizem. Nunca deixar alguém te impor, nunca deixar alguém te calar, sempre falar, óbvio, com um filtro, não ofender ninguém. Tá, ofender um pouco, mas não muito. Se tiver que ofender, ofende, mas não tanto. E é se controlar, eu tenho que muito me controlar, tipo agora. Tipo agora, cada 10 palavras tu deu uma segurada. Não, meu cérebro tá doendo, já de tanto que eu tô segurando minhas coisas. Tá complicado. Ah, muito engraçado. Mas é isso, o autocontrole é muito... Autoconhecimento, eu tenho muitas coisas pra me conhecer ainda também, muitas coisas que eu posso aprender. Tipo, eu não sou bom em matemática, mas quem sabe algum dia eu encontre alguma área da matemática que eu gosto. Tipo, eu gosto muito de química, só que da parte dos cálculos já não me interessa muito, mas quem sabe um dia eu posso aprender algo. Não te interessa porque tem matemática no meio. Com certeza. Esse podcast, ele traz para nós aqui o que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Então, agradecer a presença do nosso artista Matias, agradecer Carlos, Carol, os alunos todos aqui, e eu sugiro, né, da gente encerrar com uma salva de palmas. Um aplauso para esses dois grandíssimos profissionais, pedagogos, esses dois aqui, porque são incríveis e conseguem ensinar de um jeito que ninguém mais consegue.